Você é Team Cap ou Team Iron Man? Você sabe o que isso significa? Hoje o Misael e o Marcos Reik estão aqui para explicar para vocês o que em essência é ficar do lado do Capitão América, anti-registro, ou lado do Homem de Ferro, pró-registro. Dá uma olhada. Eu sou pró-registro na Guerra Civil dos quadrinhos. Por quê? Pró-registro, na verdade, é a turma do Stark com mais alguns super-heróis que decidiram se unir para que os heróis fossem treinados, registrados e passassem, além de ganhar um treinamento, eles também teriam um pagamento que seria por parte da SHIELD. As pessoas normalmente assumem logo que é apresentada essa ideia é que eles vão ser manipulados pelo governo. Não, não é verdade. O que estava acontecendo no universo Marvel até então? Em um curto espaço de tempo, poucos meses na verdade, o Hulk tinha destruído Las Vegas e tinha tido mais uns 3 ou 4 incidentes que tinham resultado na morte de muitos civis e na destruição de patrimônio público e também de pessoal de muitas pessoas. Aconteceu que quando Stanford explodiu, a escola de Stanford foi explodida pelos Novos Guerreiros, que era uma equipe que não tinha muito treinamento, uma equipe de novatos que tentou enfrentar vilões muito fortes, 900 pessoas morreram por um acidente por falta de responsabilidade desses heróis. A pressão pública estava muito forte e o Stark, sabendo disso, se juntou com outras duas mentes muito inteligentes que eram o Hank Pym e o Reed Richards. Juntos eles notaram que, apesar de alguns algoritmos que eles fizeram, que a situação estava se degradando e causaria um apocalipse para os super-humanos em pouco tempo. O Reed Richards explica isso na Guerra Civil 2, inclusive dizendo que eles estavam beirando o fim dos super-heróis. Para evitar isso, eles se uniram as três maiores mentes do mundo, 3 pessoas que estão sabendo muito mais, baseado em todos os estudos que eles têm, do que poderia acontecer no futuro. E eles então viram que o governo ia pressionar eles para que houvesse o registro. Para proteger os heróis, eles criaram um registro que não tornasse eles máquinas do governo. Eles tornariam apenas que eles tivessem que passar por treinamentos, seriam registrados e, claro, a partir daí o governo se responsabilizaria pelos danos que os heróis causariam na tentativa de lutar contra os vilões. Quando aconteceu esse massacre de Stanford, o Tony Stark sofreu um baque muito forte porque ele se sentiu parcialmente culpado por ter apoiado essa irregularidade durante todo o tempo. E junto com uma mulher, era mãe de uma das crianças que morreu nessa situação, ele decidiu bolar esse projeto de lei da lei do registro. E assim, então, a lei do registro foi apresentada. Com muito óbvio, os heróis não estavam gostando da ideia. E as justificativas deles, muitas vezes, eram: mas as máscaras são tradições, ou quem sabe a gente faz uma greve de heróis. E é obviamente que esses argumentos não reforçam em nada a legislação anti-registro. Claro que o Capitão América não gostou muito do fato de que eles teriam que caçar, ou melhor, prender esses heróis que são anti-registro. Mas isso faz parte, é como se fosse um policial que não tivesse disposto a se enquadrar dentro da lei. Se você tem um policial que não é treinado e que quer usar uma arma para tentar fazer justiça, na verdade você tem um justiceiro, alguém que não está agindo pela lei. E o registro tenta enquadrar os heróis dentro de uma lei para que eles possam, então, trabalhar a favor da comunidade. Tanto é que nos primeiros meses da aplicação da lei pró-registro, não só a opinião pública se torna completamente favorável aos heróis registrados, como o índice de crimes cai e o índice de heróis que querem se alistar para ser pró-registro aumenta drasticamente, incluindo entre eles o Homem-Aranha, que inclusive revelou a sua identidade. Claro que mais tarde ele acaba mudando de ideia, acontecem várias reviravoltas na história, mas o ponto principal é que os pró-registros sempre tentaram se manter dentro da lei. Você coloca na seguinte situação: você está no meio de uma cidade, você pagou lá o seu carro em 25 vezes, aí você estacionou ele do lado de fora para, sei lá, comprar um cheeseburger. E aí de repente vem um herói, começa a brigar e destrói tudo e seu carro vai pro saco e você nem conseguiu fazer o seguro dele. Pois é, isso era o que acontecia normalmente. As pessoas não tinham nenhum tipo de proteção contra esse tipo de estragos. Os seguros não cobriam desastres super-humanos, sobre-humanos. A partir daí o governo começou a assumir esses débitos públicos e começou a ressarcir a opinião pública também. Isso fez com que as próprias pessoas que sofriam com esse tipo de dano no seu patrimônio também começassem a ter essa segurança pelo menos. Dentro desse universo, dessa discussão que o Miller se propõe, o legal é que ele equilibra esses lados. Ele mostra que tem gente tentando agir dentro da lei, mas a equipe do Capitão América busca, de um outro lado, a liberdade dos heróis de agirem como sempre.
mas num dos pontos, quando a gente do próprio antirregistro decide mudar para pró-registro, o Guardião Negro, a estatura, por exemplo, o que a gente tenta provocar eles dizendo: vocês têm que entender que nós somos voluntários, eu sempre quis ser um herói e lutar contra vilões, não contra outros super-heróis. E esse é o foco dos pró-registros. Infelizmente, como tem muita gente que pretende desafiar a lei e continuar sendo anti-registro, acaba tendo esse confronto entre os heróis e os vilões. Algumas medidas extremas são tomadas, algumas decisões erradas de ambos os lados acontecem, mas a verdade é a seguinte: o pró-registro veio para melhorar. Tanto é que quando a saga acaba, o público ainda se mantém do lado do Stark. Esse tempo todo, essa discussão toda, essa briga toda, e o povo estava do lado dos pró-registros, sabendo que isso seria o melhor para sua comunidade. E eu acho que isso resume bem por que a gente deve ser pró-registro, por que o registro é bom para todos os heróis. Bom, eu estou aqui para defender o pessoal anti-registro, ou seja, o time do Capitão América na Guerra Civil dos Quadrinhos. E aí eu começo fazendo uma pergunta que eu acho que eu até sei a resposta, mas vamos perguntar. Você confia no governo? Você realmente confia no governo? Realmente responda isso com sinceridade. Tu confiaria no governo? Eu não confiaria. E não digo apenas no Brasil, Estados Unidos, qualquer outro país. Não dá para confiar no governo. A gente sabe que o negócio, que a maionese desanda. Você confiaria sua identidade se você se sacrificasse para salvar a humanidade, para salvar sua cidade, sua rua, tivesse superpoderes, desse a cara a tapa, apanhasse, fizesse tudo isso por um sentimento de altruísmo. Tu revelaria sua identidade secreta, confiaria a segurança da sua família, confiaria que o governo não seria corrupto? Eu não confiaria. E não digo só porque o Brasil é um país corrupto, a gente sabe que a corrupção existe em todos os governos, então eu acho que isso define muito bem qual é o posicionamento anti-registro. O Capitão América defendia a liberdade dos super-heróis. Ele defendia que os super-heróis deveriam ter o direito de salvar o dia e não necessariamente ter que revelar sua identidade secreta ou responder a alguém. Isso não quer dizer que os super-heróis a lei não se aplica aos super-heróis, que os super-heróis fazem o que bem entendem. Não é isso. Muitos personagens já sofreram julgamentos por coisas que fizeram no decorrer da sua vida heróica. Então o governo está sim em cima do que os super-heróis fazem, existe um controle, mas a necessidade de revelar sua identidade secreta e essas coisas que a saga introduziu ao nicho dos super-heróis realmente foi muito polêmico, e eu defendo junto com o Capitão América que a lei não deve ser aprovada. Uma analogia bem interessante que a gente pode fazer também é com os agentes secretos da CIA e outros, por exemplo. Eles não têm as suas identidades secretas reveladas. A gente não sabe quem são os agentes da CIA que atuam tanto em solo americano, em solo de outros países. Eles estão servindo ao seu país, estão salvando civis, e a identidade secreta deles realmente é importante. Que quando eles estão em outro país, estão salvando o dia, vai lá um terrorista, vai lá e mata a família deles. E aí como é que fica? O cara se arrisca pela população e justamente vão lá e perde a família. Muita gente associa a questão de apoiar o antirregistro com os heróis não devem responder a ninguém, não devem... a lei não se aplica a eles, terra sem lei e tudo mais, mas não é o caso. Existem vários órgãos que acabam controlando a atividade super-heróica. Existe o controle de danos, que é um órgão responsável realmente cuidar de toda a destruição que acontece. Inevitavelmente a destruição vai acontecer, ela não é culpa dos super-heróis. Se não fossem os super-heróis, a destruição seria maior ainda. Então tem o controle de danos, que resolve controlar exatamente isso. Vai ter até uma série de TV que vai acontecer sobre isso, mas é outro assunto. Outra coisa muito interessante é que o valor do aluguel e dos seguros na região de Manhattan, que é onde tem a maior concentração de super-heróis no mundo, ele já é maior. As seguradoras, as imobiliárias, elas já calculam que vão ocorrer destruições na cidade no valor dos imóveis. Então já está calculado, não tem muito drama. É uma questão muito de espírito mesmo, sabe? Não, se vai pegar a questão de argumento, não tem muito como debater contra a lei. Além da corrupção do governo também, existe toda a questão da corrupção na SHIELD. Quem olhou o filme do Capitão América viu que isso ficou muito evidente, que a SHIELD é corrupta, sempre foi corrupta, mas sempre teve a figura do Nick Fury liderando lá, encabeçando tudo. Durante a Guerra Civil não tinha o Nick Fury, quem estava liderando a SHIELD era a Maria Hill, uma novata, que ninguém sabe de onde saiu, e que ela tinha um ranço com os super-heróis, então isso também fortaleceu a questão do Capitão América ser contra.
Outro fator é que a S.H.I.E.L.D. ela estava muito dedicada, mas muito mesmo dedicada em caçar os super-heróis, que eram anti-registro. Não estava mais preocupada em caçar os heróis do que realmente proteger a população. Estavam caçando os heróis, estavam judiando os heróis, estavam prendendo o Homem de Ferro e tudo mais. Eles criaram uma prisão especial em outra dimensão para prender os heróis, prender o Demolidor. Pobre coitado do Demolidor, vão prender o homem é cego, o homem só apanha, só sofre, a identidade secreta revelada, vão lá e prendem o homem, coitadinho, eu fiquei com pena dele. Outra questão muito interessante também é os vilões. O time do Homem de Ferro tentou dar uma segunda chance para os vilões, tentou usar os Thunderbolts a favor dos vilões, e isso foi uma coisa que pesou negativamente demais. Se já existe um lado, quem é que é o bom, quem é o mal, quem é que está aliado aos vilões geralmente é o mal. Os aliados do Homem de Ferro eram o Venom, o Mercenário, a Lady Lethal, só os vilões casca dura, só o pessoal que mata sem medo, sem pudor. Eles tentaram matar o Homem-Aranha quando o Homem-Aranha debandou e resolveu mudar de lado. No meio da saga, o Homem-Aranha mudou de lado, pensou, eu não compactuo mais com a visão do Homem de Ferro, eu acho que ele não está levando não está aplicando a lei como eu acho que ela deveria ser aplicada, vou mudar de lado. O Capitão América realmente está certo. É o pensamento dele no meio da saga. E o que acontece? São enviados os vilões para matar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ia morrer, o Homem-Aranha estava morto, quase morrendo lá, então o Justiceiro salva ele e se une ao lado do Capitão América. Então eu acho que é isso. O antirregistro estava certo por uma série de questões. As principais, eu vou resumir aqui: a corrupção, tanto do governo quanto da S.H.I.E.L.D., a aliança com vilões, que eu acho que isso não justifica nada, colocar vilões à solta por aí, podendo matar pessoas, podendo matar super-heróis, podendo matar civis. E a gente viu, tanto na saga quanto depois da saga, que isso aconteceu, os vilões saíram de controle, não foi uma decisão acertada fazer isso. Então eu acho que o Capitão América estava certo no que ele fez. Tanto é que ele acabou, no final das contas, no final da saga, vocês vão ver que ele decide, quando ele olha pra trás e vê que nem ele, nem o Homem de Ferro estão mais lutando pela ideologia deles, estão lutando só por lutar, e quem tá pagando o pato é a população, ele não reconhece a derrota, ele apenas desiste de lutar. Ele reconhece que nem ele nem o Stark estão certos no final das contas. E aí, pessoal, repensaram o seu posicionamento? Vocês são Team Iron Man ou Team Cap? Contem pra gente aqui nos comentários. Não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais para os amigos de vocês decidirem também de que lado eles estão. E se inscrevam para ver os outros vídeos da Marvel que a gente preparou pra vocês no mês de abril, tá bom?